Graças a Deus. Amém. Hermanos, quando as nenas vieram para nossa família, ha sido tanto para elas como para nós momentos de adaptação. De hecho, o contacto nosotros com Noni e com Milagros é muito anterior ao tempo de que elas viviam conosco. Milagros tinha como 5 anos, Noni tinha como 6 anos. Já não suportam mirar as fotos desta época, de quando tinham 5 e 6 anos e veniam à igreja, solitas. Depois passávamos com uma caminhoneta em la entrada de Cambala, o lugar onde vivíamos, e vinham elas com outros niños também. Eram muitos os niños que veniam esta primeira etapa. Solo as 2 e uma mais permaneceram na igreja, ou seja, 3 nenas que permaneceram na escola bíblica e já estão hasta hoje. Quando han sido sacadas da família por el problema que passaram, nós compreendemos que eram 2 seres humanos que necessitavam de apoio. Ou seja, nisto pensamos, não podemos nos omitir. Não era nosso problema. Já não tem um enlace biológico com nós. Não era nossa responsabilidade. Pero como cristianos, nós não poderíamos nos omitir nesta situação. De hacerlo bien, hacer la cosa correcta, como la orientación de la parte de nuestro Señor. No sería fácil, por supuesto, pero no podríamos nos omitir, como no ha sido fácil para ellos también, pero no podríamos nos omitir en esta situación. Pecamos muchas veces por la omisión. Sabemos que tenemos que hacer el bien y muchas veces nos omitimos, porque pensamos, não é minha responsabilidade, não é meu problema, ou vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, eu vou gastar muita plata com isto, e nos omitimos e pensamos, é melhor que eu não me involucre com esta questão, e nos omitimos, quando de hecho deveríamos fazer o bem sem nos omitirmos. Como Davi, acá neste texto, não se omitiu em uma tarefa. Mira que a história de Davi é um pouco anterior, como eu te dije. Na semana passada, Davi estava na caverna de Adulam. Era um lugar de refúgio. Vinieron toda a gente e estuvo com eles. Vino sua família também, le acorreu a sua família e depois se foram a Moabe. Os moabitas eram inimigos do povo de Israel desde os tempos em que han sido criados através da descendência de Ló. Ou seja, desde esses tempos, os moabitas já não andavam bem. Os moabitas e os amonitas são 2 que han sido criados da descendência das 2 hijas de Ló que se acostaram com seu próprio padre e generaram hijos. Salió os moabitas e os amonitas, 2 pueblos que se quedaram allá, nesta região. E allá se foi Davi para estar com os inimigos de Israel. Increíble, tuvo refúgio. A Bíblia diz que era um lugar forte e que quedaram-se achar hasta o ponto que o profeta Gad vino e le dijo a Davi, acá está muito cômodo, te baixas de acá. E vou saber que Davi se foi, e versículo de número 1, como hemos leído, Davi já se encontrava em um deserto. Não é fácil, irmão. Estava prófugo de Saul, e se encontrava em um deserto. Allá en el desierto, escuchou que na cidade de Keila, os filisteus haviam sitiado a cidade de Keila e começaram uma grande guerra contra a cidade, esta cidade que se chamava Keila. Keila era uma cidade em Judá, cerca de Hebron, e Keila significa de maneira literal fortaleza. A cidade era uma cidade fortificada, com muralhas muito altas. Era uma cidade muito preparada, como eram as cidades antigas. E era uma cidade tão fortificada, tão preparada, com portas grandes, com muralha, com uma grande fortaleza, que a cidade passou a chamar-se Fortaleza. Ou seja, Keila, fortaleza. E Davi escutou que os filisteus
se fueron para tomar esta ciudad. Imagínate la estrategia buena de los filisteus. Si tomavam esta ciudad, que se chamava Fortaleza, eles estariam muito bem em la guerra contra os de Judá. Davi escutou que os de Keila sofriam com a ameaça de los filisteus. Não era seu problema. Ele estava prófugo, huyendo de Saúl. O problema era de Saúl. Pero increíble que aunque não fuera su problema, Davi, a lo que vemos acá, no se omitió en esta situación. Escuchó el versículo de número 1. E aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y Davi, entonces, al escuchar esta situación, no se omitió. No era su problema, no era su responsabilidad, pero comprendió que um coração segundo o coração de Deus jamais se omite de sua responsabilidade. Nos omitimos quando pecamos, irmãos. Ou pecamos quando nos omitimos. Quantas vezes temos que fazer tal coisa, outra tal coisa. Quantas vezes temos que cumprir algo e não lo hacemos, e não cumplimos, e nos omitimos. Porque é muita responsabilidade, não é meu problema, me vai custar muita plata, me vai custar muito tempo, e aí então nos omitimos, e às vezes com a excusa, o Senhor vai levantar outro você vai em meu lugar. Não, irmão, eu não posso pecar desta maneira, me omitindo quando eu tenho uma responsabilidade, como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. E é nisto, hermano, lo que é. A primeira coisa. Miramos que Davi, no versículo de número 2, se foi a consultar ao Senhor para ter segurança de qual era a vontade de nosso Deus. Davi, acá já é outro. Distinto do caso de Mical. Davi agora já le consultava a Deus e le perguntava, Senhor, o que eu tenho que fazer? Para que não vengamos a nos omitir em qualquer situação que seja. A coisa que temos que fazer primeiro é, versículo de número 2, consultar a Jeová. Iré a atacar a estes filisteus? Ele não queria omitir-se. Me vou, Senhor. Nisto, hermano, se demonstra a submissão do crente. A oração é um exercício de submissão. Nós não vamos dar um passo, não vamos começar coisa alguma, lo que seja que não seja de maneira clara e aclarada através da oração. Muitas vezes pecamos porque nos omitimos incluso de uma vida de oração. A vida de oração é um privilégio para nós e mirar que nós pecamos porque nos omitimos de termos uma vida de oração. E a vida de oração é, por supuesto, uma vida de submissão à presença de nosso Senhor. Nós nos submetemos de maneira humilde, nos postramos delante de nosso Senhor, reconhecendo que não vamos dar um passo sem saber o que quer nosso Senhor. Mira que Davi era um homem treinado, estava escapando. Tinha um exército aí como 400, 600 homens. Já havia derrotado o gigante Goliat. Ou seja, ele poderia estar confiado em suas próprias forças. Mas não. Ele foi a consultar a Deus. E ele foi a perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não há uma coisa em nossa vida, sino que seja hecha e empezada através da oração. Pero se le escuchamos a Deus, versículo de número 2, se oramos a Deus, versículo de número 2, temos que fazer caso à la voz de Deus. Uma coisa é orar e dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? E o Senhor nos diz, vou ter que fazer tal coisa, e eu não lo hago. Me omito. Ou seja, parece muito bueno. Esse é um nome de oração. De que me sirve ser um nome de oração se eu não hago caso
a la respuesta de Dios. Acá la respuesta de nuestro Señor ha sido, versículo de número 2, ve, ataca a los filisteus y libra a Keila. No era su problema, no era su responsabilidad, pero allá se fue él a consultarle a Dios y el Señor le dijo, ahora es tu responsabilidad. Vete vos y vas a livrar la ciudad de Keila. Davi se foi a seus companheiros, a seus amigos, al ejército que estava com ele e disse, mira, nós vamos sair acá deste deserto onde estamos escondidos e nos vamos hasta Keila e vamos a liberar a Keila e livrá-la de las manos de los filisteus. E a gente, hermano, os amigos de Davi pensaram, Davi está louco, porque disseram, aqui que nós, aqui em Judá, estamos com medo, quanto mais se fuéramos a Keila contra o exército de los filisteus. Estavam naquela região e estavam com medo, escondidos, e lhe contestaram a Davi, mira que se nós estamos acá, já estamos com medo, muito mais medo vamos ter se estamos em uma guerra contra os filisteus. Hay mucha gente que te va a querer demover de tu responsabilidad a decirte, quizá no lo hagas. Las cosas no son así. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, me voy a Jerusalén allá, ya les preparando, voy a sufrir. Pedro le dijo, no, Señor, tal cosa no te va a pasar. Y el Señor le dijo a Pedro, vete, Satanás. Havia uma tarefa a cumprir. O Senhor não ia omitir-se desta tarefa. Pero quanta gente muitas vezes viene com malo consejo. 1, 2, 3 malos consejos. Para dizer, não, isso aí não é tuyo. Passa-lhe a outro. Não é tu responsabilidade. Não é tu tempo, não é tu turno para isso. Pero é nosso turno. O Senhor já disse, vete vós. E os amigos de Davi, os companheiros, os soldados, nós já temos medo acá e não temos que irmos. Que lo hizo Davi outra vez? Versículo de número 4. Davi volvió a consultar a Jeová. Allá se foi e le consultou a Jeová. E mira que o Senhor le respondió. Pero o Senhor agora já le dio uma palavra mais dura. Levántate. ¿Aún estás acá? Vete. No te retrases. Levántate. El Senhor já lhe havia dicho antes. Te vayas. Pero quando os amigos de Davi, os companheiros, começaram a dizer, quizá não sei, não vamos, quizá é melhor que nos quedemos. Davi se foi a consultar a Deus. Será que me vou mesmo, Senhor? E o Senhor já vindo com uma palavra, levántate. Era uma ordem. Era uma ordem. Vete, levántate, vayas. É tu turno, é tu momento, é hora. Se foi. Não é fácil, pero ele não poderia omitir-se nesta situação. Se foi, versículo de número 5, e é incrível que a pelea não era de Davi. Foi Davi com seus homens, aquela, e peleou contra os filisteus, se levou seus ganados, eles causou uma grande derrota e livrou Davi a los de Keila. Los de Keila estavam sitiados. Los de Keila estavam dentro de las murallas. Não podiam abrir as portas, não podiam combatir o exército. Ou seja, o exército de Davi vindo por detrás, de surpresa. E por el poder de Deus, com uma boa estratégia, tomou de assalto a los filisteus e los venció em la batalha de Keila. E aún se quedaram com os ganados aún de los filisteus que se foram escapando. Eu me quedo a pensar do terror que Davi dava aos filisteus. De hecho, outra derrota, uma derrota mais de los filisteus delante de Davi. E os habitantes de Keila? Os habitantes de Keila tinham que alegrar-se. Teriam que estar alegres, contentos com a situação. Pero vos sabes e te cuento, não ha sido lo que se passou em la história. Um coração segundo o coração de Deus é um coração
que le consulta al Señor a ver cuál es la voluntad de Dios en toda y cualquier situación. Si es la voluntad de Dios que tú te levantes y te vayas, que tú te levantes y te vayas, que tú no te omitas, porque un corazón según el corazón de Dios nunca se va a omitir delante de la orden, de la orientación dada por nuestro Señor. Todavía, lo sabemos, que esto lo hacemos tan solamente para la gloria de nuestro Señor, nunca, jamás para los hombres. Nunca espere gratitud de los hombres, espere tan solamente de nuestro Señor, porque los habitantes de Keila hicieron una cosa y después en contra de David. Espérame que te cuento la historia. Lo que se pasó. Quando Saul supo que Davi estava em uma ciudad fortificada, ou seja, a ciudad, que era uma fortaleza, se volvió como uma cárcel. Ele estava já dentro. Ou seja, é uma presa fácil, se eu posso dizer isso em espanhol. Era uma presa fácil achar para Saul, porque Saul já sabia onde estava Davi. Supo que Davi havia hecho em contra Keila. Mira que Saul estava tão insano, tão louco por tema de seu pecado, que Saul tendria que estar contento. Mira que Davi é um herói, le salvou a uma ciudad acá em Judá. Este Davi é espetacular, vamos fazer de hecho uma aliança, venir acá, meu filho, quédate acá comigo. Ele tendria que estar contento, pero não. Al mirar e al saber que Davi havia livrado a Keila, ao invés de glorificar a Deus, começou a dizer: el Senhor é bueno porque agora me dio Davi em mis manos. Ele se quedou tão insano que começou a interpretar que era Davi, que era o Senhor que le puso Davi em suas manos. Mira o versículo de número 7. Entonces dijo Davi, Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Ahora Davi não iba a poder salir de la ciudad. E Saúl, ao invés de quedar-se contento, glorificando a Deus, uma ciudad ha sido liberada. Não. Saúl pensou, el Senhor me ha sido propício, me ha sido bueno, porque mi inimigo está já encerrado dentro desta ciudad. Mira que louco, que insano. Pero más insana ha sido la actitud, la reacción del pueblo de Keila. Porque la Biblia nos dice que cuando Saúl lo supo, Saúl empezó a hacer entonces contacto con la gente de Keila. E vino hasta Keila, incluso a habitar, que era um sacerdote, se diz na Bíblia, Abiatar, que era filho de Aimeleque. Me explico quem era. No capítulo anterior, Aimeleque havia sido morto por Saúl. Não só Aimeleque, como todos os sacerdotes que haviam. Saúl le matou a todos. E Abiatar, que havia perdido a seu filho, logrou escapar e se foi hasta Davi. E le encontrou em Keila. E se foi com a roupa, com a estola, com a roupa de los sacerdotes. E então a Bíblia nos diz que começaram a consultar a nosso Senhor. Saúl estava ciego espiritualmente. E como a gente que está ciega assim desta maneira. Pero Davi não. Davi começou com discernimento a consultar-lhe a Deus. E mira o versículo de número 10. E dijo Davi, Jeová, Deus de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa minha. Mira na Bíblia, Davi le hizo uma pergunta a Deus. Me entregarão los vecinos de Keila em suas manos? Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jeová Deus de Israel, te ruego que lo aclares a tu siervo. E Jeová dijo, sí descenderá. Pero Davi le perguntou uma vez mais ao Senhor,
Me entregarão los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Davi se foi a liberar Keila. Davi los livró de las manos de los filisteus. Y lo que los habitantes de Keila hicieron. Fiesta. ¿Le agradeceram a Davi? A Bíblia diz que os habitantes de Keila le iam a entregar em las manos de Saúl. Pesada coisa é a ingratitud, hermanos. Esta é uma sensação complicada, de hecho, hermanos. Quando nós hacemos o bem e a pessoa nos contesta com ingratitud. Você passa, pastor? Em Brasil, como pastor, quantas vezes você passou? Eu sido pastor de 3 igrejas em Brasil. Quantas vezes você me passou esta questão em Brasil, de que, mesmo em Paraguai também, de que hicimos o bem para a gente, para pessoas, e um ou outro se levantava em contra nós outros. A sensação de ingratitud era severa em nosso coração, pero eu hice tanto bem a esta pessoa e agora se levanta em contra nós outros. Como é possível? Se passa, lastimosamente se passa, irmãos. Às vezes sentimos o dolor da ingratitud, pode passar, todos nós outros acá, sem exceção, já passamos por esta situação. Pero como suportamos isto, irmão? Como tu suportas a sensação da ingratitud? Compreendendo que todo lo que has hecho para a glória de nuestro Senhor. Vos não estavas haciendo para as pessoas. Vos não estavas haciendo para esto ou aquele outro. Lo estavas haciendo para nuestro Senhor. E aunque a gente não te conteste bem, e aunque a contestação de las pessoas seja a ingratitud, em todo, nós nos quedamos contentos, porque aunque nos venga a herir e danar e lastimar, a sensação da ingratitud, lo hicimos para Deus e tão solamente para Deus. É claro que Davi se quedou molesto, é claro, óbvio que Davi se quedou decepcionado com a resposta de Jeová, versículo de número 12. E respondeu Jeová, os entregarão. Deus lhe dijo a Davi, essa gente que está acá, que has liberado, e não te omitistes, esta gente te vai entregar nas manos de Saúl. Davi não hizo qualquer classe de reclamo, porque sabia que lo havia hecho para a glória de nuestro Senhor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para a glória de nuestro Senhor. E tão solamente para a glória de nuestro Senhor. En esto jamás nos vamos a omitir. Puede ser que a gente depois não vai dizer, mira que tu hiciste tal e tal coisa. E a pessoa aún te contesta desta maneira. Tu palavra sempre tem que ser essa, pero eu lo hice para a glória de Deus. Tão solamente para nuestro Senhor. Davi se foi de Keila, se escapou da cidade. A Bíblia nos diz: volvió Davi e se quedou una vez mais, versículo de número 14, no desierto. A Bíblia nos diz que Saúl não pudo mais encontrar a Davi por hora. Se havia escapado de Keila e desistiu de ir-se achar. A gente de Keila não pudo contenerlo a Davi e a seus hermanos dentro da fortaleza. Se foi de achar, volvió ao deserto e Saúl lo buscava, pero Deus não le entregou a ele Davi em las manos de Saúl. Los habitantes de Keila, a cidade que se chamava Fortaleza, em que Davi não se omitiu, não era seu problema, não era sua responsabilidade, pero não se omitiu em auxiliar-les, em ajudar-les, sabendo que depois le iam a traicionar, e le traicionaram de hecho, com ingratitud, e aun se Davi se escapou, todavia el Senhor não le entregou em las manos. Os habitantes de Keila queriam entregar-lhe a Davi em las manos de Saúl, pero el Senhor jamás lo entregou em las manos de Saúl.
Un corazón según el corazón de Dios no se omite. Ele ora, busca ao Senhor para saber qual é sua voluntade. Ele não se omite, porque hace todo para a glória de Deus. É fácil ser cristiano, hermano? É fácil ser crente? Não lo é. Pero aun si não nos omitimos, é fácil auxiliar a la gente? Não é. É complicado ter uma responsabilidade que não é nossa. Pero aún si lo hacemos, y yo como pastor, más aún, yo soy pastor, es mi tarea, pero más que ser pastor, soy cristiano, yo soy creyente, lo hago también todo, y no me omito, porque lo sé bien, que no hago para las personas, hago como siervo de Dios. Esto es tener un corazón según el corazón de Dios. Que tengamos como de David, hermanos, que no se omite en una o cualquier situación. Que Jehová nos ayude. Ayúdame, Señor, que yo sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén.